semana foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde para chamar atenção sobre as doenças e mortes provocadas pelo cigarro. E nesse período de pandemia, o sinal vermelho fica mais ainda pulsante. Por isso, vim conversar com a Juliana Vasconcelos, que é médica de família e comunidade, que vai explicar pra gente, por que o coronavírus é ainda mais perigoso para os fumantes e para você, que fuma e quer largar esse vício, ou tem alguém da família que está nesse caminho. A Juliana também vai apresentar aqui umas dicas, umas orientações para começar a ter sucesso, ter vitória nisso. Obrigada, Juliana, primeiramente. Por nada, obrigada pelo convite, Vanessa. Então, Juliana, por que as pessoas que fumam são mais vulneráveis ao coronavírus? O tabagismo, ele está relacionado a várias doenças do mundo, várias comorbidades, e agora com o Covid nós já temos uma relação estabelecida entre complicações e o tabagismo. Então, o tabagista, nos últimos estudos foi evidenciado que ele tem 45% maior chance de desenvolver complicações da Covid-19. O tabagista, ele tem uma defesa diminuída, dessa forma ele fica mais suscetível às infecções virais e bacterianas. Por isso, a gente observa essa relação. Então, com essa situação que a gente já tem há um ano, de UTIs lotadas, internações lotadas, eu acho que ninguém quer correr esse risco, de desenvolver as formas graves. Então, é um estímulo, para as pessoas que já estão nesse caminho, tentarem se livrar desse vício. Mas não é fácil, porque é uma dependência química, As pessoas às vezes não têm noção, e se tratando de uma dependência química é muito difícil conseguir sozinho de uma hora para outra. Claro, o tabagismo ele é uma doença causada pela dependência à nicotina que está, ela é encontrada nos produtos do tabaco. É importante o paciente saber que se ele tiver o desejo de parar de fumar, a equipe, tanto da atenção básica de saúde, quanto também dos convênios, estão preparadas para receber esse paciente. É muito importante procurar ajuda médica, porque na interrupção do tabagismo, o paciente sente os efeitos da abstinência. Então, isso pode jogar por terra abaixo aquele esforço de parar de fumar. Então, estando acompanhado com uma equipe médica, um médico, um enfermeiro, às vezes um farmacêutico, se for necessário o uso de uma medicação em especial, ele vai ter mais condições de vencer o vício e ter êxito no processo de abstinência. E é normal a pessoa fazer mais de uma tentativa, Não é vergonha falhar de primeira, segunda? De forma nenhuma. A gente sempre trabalha isso com o paciente, sabe, Vanessa? A recaída, ela faz parte. A recaída, na verdade, ela é um passo para a gente tentar de novo. Diante da recaída, a gente trabalha para entender o que levou àquela recaída e a gente trabalhar aquele processo para que não ocorra novamente. E assim, não adianta muito, por exemplo, se você tem um pai, um avô, um amigo que fuma, você ficar falando dos malefícios do cigarro, A gente sabe, que causa vários tipos de cânceres, O próprio fumante sabe, São cerca de 200 mil mortes por ano. Mas ele tem um benefício com o cigarro, E é essa questão que tem que ser modificada, Ele tem que se convencer que, na verdade, deixando ou reduzindo, ele também terá outros benefícios. Claro, A nicotina, ela é uma substância que gera prazer. É importante quem cerca, o paciente que quer parar de fumar, inclusive, principalmente a equipe, de saúde, que a gente levantar só a bola dos malefícios não vai fazer uma modificação de comportamento, de motivação. A gente tem que trabalhar nos benefícios que isso pode trazer para o paciente. A nicotina é uma substância que gera prazer. O paciente sabe, o que traz para ele o fumar. A gente tem que levantar o que vai trazer agora, com parar de fumar, Então a gente trabalha muito que ao parar de fumar, o apetite melhora, ele vai ter melhor desempenho na atividade física,
em um ano, né, ele já reduz pela metade o risco do infarto de miocárdio. Em 10 anos, esse risco ele é praticamente idêntico ao paciente que nunca fumou. Então, é trabalhando com essa questão da motivação do paciente e nunca, de forma alguma, julgar, né? Isso na atenção básica é o que a gente mais trabalha, é evitar esse tipo de julgamento com relação ao paciente. Porque realmente isso leva ou à recaída ou então o paciente não ter vontade de tentar interromper. Ô, Juliana, e nessa pandemia, assim, as pessoas ficaram mais ansiosas, né? Claro que não é generalizando, né? Mas vocês vêm acompanhando, né? E isso pode levar ao aumento também do consumo do cigarro, né, e aumentar as consequências, né, piorar as consequências. Claro, a gente tem observado isso muito na pandemia, né? A pandemia ela trouxe um aumento da incidência dos transtornos mentais, aumento da incidência da depressão, transtornos ansiosos, insônia. Então, o que acontece? Muitas das vezes o paciente, né, que tinha uma carga tabágica, ele passou a aumentar em virtude de uma exacerbação de um transtorno mental de base. Então é sempre importante, né, a equipe médica estar ligada, né, a essa situação para poder voltar também a atenção para o tratamento, né, do transtorno psiquiátrico e também concomitante ao tabagismo. A gente nunca deve esquecer, o paciente ele é avaliado como um todo, na sua integralidade e de forma longitudinal, né? Nada é resolvido numa consulta só, então o acompanhamento ele é muito importante. Então, se a pessoa sentiu que ela está fumando mais, tem que ligar o alerta, né? Porque o ideal é ir só reduzindo, né? Sim, algo está acontecendo, né? Então, recapitulando, a questão do tratamento, né, a pessoa encontra, né, tanto nos convênios como também no SUS, né? Sim, sim. Tanto nos convênios, o SUS, né, existe a equipe da atenção primária, formada pelo médico, pelo enfermeiro, que são capacitados para poder receber esse paciente, né, quando ele tiver a motivação de parar de fumar. Também nos convênios, hoje em dia, a gente vê a rede de atenção primária na rede suplementar muito fortalecida, com equipes multiprofissionais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, né, que são muito importantes. O paciente, quando para de fumar, fica muito receoso do ganho ponderal, então é importante a gente cercar de todas as partes para a gente poder garantir o êxito do processo. Muito obrigada, então, Juliana, pelos esclarecimentos, né? Até a próxima, então. Até a próxima. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug, conteúdo o tempo todo.